Tipos de riscos: físico, químico, ergonômico, de acidentes e biológico. O que são riscos? Qual a diferença entre risco e perigo? Convidamos o engenheiro de segurança para melhor esclarecimento dessas dúvidas. Meu nome é Dérico Souza, sou engenheiro de segurança de uma empresa multinacional que atua na área do Norte e Nordeste, na área de manutenção, elétrica, automação e projetos. Uma equipe do IFA pediu para falar um pouquinho na área de segurança do trabalho, mais especificamente sobre a NR5, que é CIPA, risco, perigos e uma definição. De forma mais didática, a gente vai encontrar muita nomenclatura que fala sobre agente de risco e perigo. Eu vou dar um exemplo bem prático, que eu gosto de passar para as pessoas. Imagina a gente vai atravessar a paralela. Se a gente quiser atravessar a paralela no horário de 7 a 8 da manhã, praticamente impossível. E se a gente quiser atravessar a paralela no horário de 11 da noite à meia-noite, então é um risco meio que moderado. Se eu quiser atravessar a paralela de 2 a 3 horas da madrugada, então é meio que um risco aceitável. Então, basicamente, essa atividade de atravessar a rua já é o próprio perigo, ou seja, toda atividade que a gente vai fazer, todas, existe perigo e risco. A diferença é que o risco a gente consegue mensurar, médio, pequeno, médio ou alto, Ou então inaceitável, moderado ou risco, baixo risco. Então, imagina a gente atravessando a paralela, voltando ao exemplo. Se você quiser atravessar a paralela no horário de 7 às 8, é praticamente impossível. Se você quiser atravessar de 11 às 12, é moderado, porque a gente vai ter um fluxo de carro menor. Se quiser atravessar entre 2 e 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, então é um risco aceitável, ou seja, a gente consegue atravessar sabendo que a quantidade de carro vai ser menor. Se a gente for trazer isso na prática, na área de segurança do trabalho, se eu quiser o colaborador fazer uma atividade sem EPI, sem os equipamentos de engenharia, sem treinamento, então praticamente é um risco inaceitável. Não pode existir essa condição. Então, o papel de fazer essa análise é do SESMIT. E quem vai coordenar o SESMIT é a CIPA, que é baseada na NR5. Então, a NR5, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Trabalho, vai dar suporte suficiente para que o colaborador que faz a atividade, o trabalhador que faz a atividade e as pessoas que foram treinadas para isso, que é justamente o pessoal do CERT e os cipistas, para fazer essa análise da probabilidade versus a ocorrência, perigo e o risco. De acordo com a NR5, o responsável pelo controle e prevenção de riscos e acidentes em ambientes de trabalho, e isso inclui indústria, é a CIPA, sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como atua a CIPA? E como este trabalho tem foco no risco físico, também perguntamos a ele definição de riscos físicos. Falando um pouquinho sobre os agentes físicos, que a NR5 fala 5 tipos de risco: químico, físico, biológico e ergonômico de acidente. A maioria das empresas faz esse levantamento junto com o SESMIT, justamente para ver a que grau, a variação, a mensuração dos riscos inerentes à atividade. Se a gente for estender um pouquinho, a NR9, que é o nosso PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, ela só fala somente de 3 riscos: físico, químico e biológico. Já a NR5, a CIPA, ela estende um pouquinho. Então, muitas empresas adotam somente atender a NR9, que é o PPRA, que são os 3 riscos. Mas muitas empresas de grande porte, a minha que eu atuo, por exemplo, multinacional, também tem um foco nos 5 tipos de risco. E falando sobre o risco físico, que é basicamente vibração, calor, umidade, temperatura elevada, pressão elevada, e a gente consegue fazer com que a radiação ionizante e não ionizante, que muitos desses tópicos já tem uma NBR que fala sobre cima disso, tem forma de a gente avaliar, por exemplo, calor, que é o IBUTG, identificar o ruído, que é através de audiodosimetria ou uma avaliação mais periódica. Então, essa é a definição mais prática e didática, que a gente pode passar sobre físicos, os agentes físicos.
Ok? Como foi dito antes, existem vários tipos de agentes físicos, porém o mais comum entre eles é o ruído. O que pode ser caracterizado como ruído? Todo som que possa causar dano à nossa saúde, ou seja, todo som que supere o nosso limite de tolerância para o mesmo. Podemos ver ao fundo um trabalhador que, apesar de trabalhar com possivelmente trituração de madeira, deixou seu fone de lado. Seu equipamento de proteção não está sendo utilizado. Ele continua deixando a EPI de lado, pois ele não sente os danos à sua saúde, pois os danos são progressivos. Quanto maior o barulho e maior a exposição ao mesmo, maior o dano. Como ele está sendo exposto por anos, ele eventualmente irá perder grande parte de sua audição. Mas ele poderia simplesmente ter usado sua EPI.